Oi, gente, boa noite para todos vocês no meu canal. Já se inscreve no canal, dá seus likes para você receber as notificações, tá? Compartilhe nossos vídeos, são simples, mas o nosso objetivo aqui, gente, é anunciar o Evangelho de Cristo, né? Pregar a palavra de Deus. Eu vou ler aqui em Jeremias, capítulo 18, versículo 1, né? Vou deixar uma palavra pro seu coração, né? Tá aí do outro lado. Quem sabe querem desistir, quem sabe, né, tá triste, né, devido a estar passando luta, problemas e pensa em desistir, né, até mesmo de viver. Que quantos estão querendo desistir até de viver? Mas a gente não pode pensar assim, gente, né? A gente tem que seguir em frente com Deus, pedir força, graça, servir a Deus, né? Porque o oleiro sabe como trabalhar. Jeremias 18, a casa do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce a casa do oleiro lá para ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Porventura não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Né? Então aqui eu quero falar sobre Jeremias, né? E também sobre a casa do oleiro. Você já teve a oportunidade de ver um oleiro modelando um barro em sua mesa giratória? Com a própria mão ele vai modelando a argila devidamente umedecida para em pouco minuto fazer do monte disforme de barro um lindo vaso novo. Não é incomum, enquanto ele trabalha, que o vaso se estrague por causa de uma pedra ou qualquer outro material indesejável que esteja escondido na massa. Quando isso acontece, ele para o seu trabalho, remove o material indesejado e prossegue o seu trabalho até que o vaso fique totalmente pronto. E também assim é Deus, né? Quando o oleiro está amassando aquele barro, né? Está fazendo vaso ali. Se ele achar uma pedrinha, o que ele vai? Ele vai interromper o seu trabalho, vai consertar, né, novamente o vaso e depois vai prosseguir seu trabalho novamente. Assim também é Deus. Quando Deus vê alguma coisa em nós, né, que está desagradando a Ele, o que ele faz? Né? Ele começa a amassar nós de novo, começa a tirar aquelas, né, pedra, aquilo que não agrada a Ele, para depois e depois ele começa a trabalhar novamente. Assim também é Deus, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes você percebe que está demorando, Deus está trabalhando no vaso, né? Então, o Senhor nos diz que, por intermédio de Jeremias, que nós somos como o barro nas mãos do oleiro celestial, que é Ele mesmo. Imperfeições de caráter que sejam herdadas ou adquiridas pode prejudicar os planos de Deus para nossas vidas. Deus, como faz oleiro com o barro, deseja tirar tudo aquilo que possa atrapalhar a modelagem do nosso caráter. Porém, ao contrário da argila, que nada tem a alegar quanto à remoção do material indesejável nela. Obrigado. Nós temos o poder de decisão. Se Deus pode remover as nossas imperfeições ou se elas vão permanecer em nós. Se permitirmos o oleiro celestial nos moldar,
moldará segundo a sua vontade, transformando as nossas vidas em lindos vasos de honra. O processo de remoção do nosso defeito nunca é fácil, indolor, mas pode estar confiante de que é para o nosso bem, tanto presente como eterno. E é verdade, gente, né? Então Deus muitas vezes trabalha no nosso vaso, né? Na nossa vida, Senhor, está demorando a benção. Senhor, está doendo. Senhor, a luta, né? Muitas vezes é porque Ele encontra imperfeições no nosso vaso. Aí Ele tem que parar tudo de novo, né? E começar a trabalhar tudo de novo, aí vai demorando. Então por isso que a gente tem que santificar, a gente tem que jejuar, a gente tem que consagrar, né? Bendito seja o nome do Senhor, para que, né, o processo, né, não venha a ser, né, muito demorado, porque quanto mais imperfeições haver na nossa vida, mais vai demorar, né? Bendito seja o vaso, né, de ficar pronto, né? Então nós temos que deixar Deus, Senhor, tira as imperfeições, tira aquilo que impede o Senhor de agir na minha vida, tira, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, né? Porque muitas vezes nós queremos que Deus trabalhe na nossa vida, mas não queremos tirar as imperfeições, o pecado, não queremos tirar aquilo que desagrada a Deus, né? E Deus não pode trabalhar com vasos cheio de pedras, cheio de imperfeições, né? E ele começa a trabalhar no vaso. Mas quando ele vê uma pedrinha, né? Ele tem que tirar. Como vai trabalhar no barro com pedra? Não tem jeito. O oleiro está fazendo barro, o vaso. Se ele achar uma pedrinha, ele tem que tirar a pedra, porque senão o vaso vai ficar um vaso feio, um vaso que cheio de perfeições, não tem jeito de trabalhar com vaso desse jeito. E também assim, também é Deus. Para Deus trabalhar na nossa vida, Ele prepara nós, Ele molda nós, né? Até nós estiver no ponto, né? Tá pronto o vaso, e depois que o vaso estiver pronto, o vaso vai para o forno, né? Vai passar pelo fogo, vai passar pela prova. É por isso que muitas pessoas falam, Senhor, eu estou na prova até hoje, Senhor, isso. Porque para ser vaso de Deus, meus amados irmãos, tem que passar na prova, passa no vento, né? Hoje em dia, muitas pessoas aceitam Jesus da noite para o dia, já quer fazer a obra, já quer entregar recado, já quer entregar profecia. Não é assim, há um processo, né? A pessoa, para ser vaso, ela tem que passar pelo processo primeiro, né? Para estar pronta para fazer a obra, ela passa por um processo. Não é da noite para o dia. Porque hoje eu vejo tantas pessoas aceitando Jesus no mesmo dia e depois querendo fazer a obra no mesmo dia. Ou passa um dia, ou passa 2 dias, 4 dias, depois não vai aguentar a carga, não vai aguentar a luta, porque não está preparado. Então primeiro Deus prepara o vaso, né? Deus faz o vaso, né? Prepara o vaso, né? Molda o vaso, amassa o barro, vai fazer o vaso. E depois o vaso vai ter que ir para o fogo, né? Então, tem pessoa que fala, acha a obra de Deus bonita e quer, né? Muitas vezes, sem passar pelo processo, ser usado por Deus, muitos não têm aguentado por isso. Porque o vaso precisa de ser amassado, precisa passar pelos processos, né? E muita gente não quer passar pelo fogo. Muita gente não quer ser amassado. Muita gente não quer deixar Deus tirar as imperfeições, né? Porque dói, né? Não quer deixar Deus tirar aquilo que desagrada a Ele, né? Porque o vaso ele tem que ter renúncia, ele tem que renunciar, né? Bendito seja o nome do Senhor. Então, para ser vaso, tem que passar pelo processo de Deus, né? Tem que ser submissa a Deus. E dói, mas Deus só pode usar um vaso quando ele passa pelos processos dele, né?
Bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes o vaso, quando está sendo amassado, ninguém enxerga ele, né? Quando ele está passando pelo fogo, né? Ninguém enxerga ele. Mas vai chegar um tempo que Deus vai colocar o vaso, quando o vaso estiver passado pela amassado, né? Glória, depois tira as pedras, tira as imperfeições, o vaso passa pelo fogo.